vídeo de hoje, a gente vai abordar um pouco a respeito da xerostomia, que é uma condição que é associada a diversas doenças, inclusive doenças que a gente já estudou aqui no canal. A xerostomia é quando o paciente ele tem a sensação de boca seca. Então, ao contrário da cialorreia, que a gente viu no vídeo passado, eu vou deixar o link no card e também na descrição aqui do vídeo, a xerostomia tem essa sensação de boca seca. Então, o paciente vai sentir como se todo momento, mesmo ele se hidratando, ele está com aquela sensação de que a cavidade oral está desidratada. A xerostomia, ela é associada a algumas doenças, como a candidíase oral, como a mucosite, como a sarcoidose, como o HIV. Além disso, a necrose, a herpes, né, que é o caso da imagem, doenças causadas por radiação, além de sarcoidose, são algumas doenças que apresentam entre as suas reações adversas a xerostomia. A xerostomia, ela é uma sensação, né, como a gente disse, de boca seca e frequentemente, mas não sempre, é associada à hipofunção da glândula salivar. Então, na maioria das vezes, aquela glândula salivar, ela tem uma diminuição da sua função, né, que é a de produzir saliva, e isso vai gerar uma associação com a xerostomia. Então, a xerostomia, gente, o grande problema de ter essa patologia é que a saliva ela é muito importante para proteger a cavidade oral. Porque além dela ajudar na digestão, porque ela tem uma composição, né, que contém enzimas, contém minerais, contém anticorpos, a xerostomia ela é essencial para a proteção dos dentes. Então, os elementos dentários, né, com a xerostomia, a gente tem inclusive o processo Desré, que a saliva tem a sua composição, ela vai evitar a formação da placa bacteriana. E além de evitar, né, isso vai fazer com que não haja a formação de inflamação gengival. Então, é uma condição predominante que, infelizmente, afeta mais pessoas conforme elas vão ficando mais velhas, né, pessoas adultas, pessoas idosas, e geralmente ela é uma doença que é muito rara em crianças, adolescentes e jovens, né? Desde que ela não esteja associada a outras doenças. Bom, a xerostomia, ela é uma sensação de secura da cavidade oral que é experienciada, né, pela produção da saliva, como a gente já viu anteriormente. O aspecto clínico da xerostomia é muito importante a gente entender, principalmente porque o nosso paciente pode chegar com aquela xerostomia, né, e a gente não está entendendo, porque ao contrário da cialorreia, que tem os casos, né, mais graves, que tem os picos, a xerostomia o paciente está tendo a todo momento. Então, nós precisamos saber. Então, a saliva, ela vai se tornar mais espessa ou ter uma completa falta da produção das glândulas salivares. E para a gente fazer esse diagnóstico, a gente precisa pedir para o paciente alguns exames complementares. O sintoma, geralmente, ele vai ter origem multifatorial. Então, o paciente, ele pode ter tanto a xerostomia causada pela disfunção das glândulas salivares, quanto pela sensação de secura da cavidade oral, causada por medicamentos, causada por estresse, ou associada às patologias que a gente disse no início do vídeo. No entanto, né, a produção das glândulas permanece normal. Então, a gente precisa fazer exames, a gente precisa fazer uma boa anamnese para a gente conseguir diagnosticar qual é o tipo de xerostomia que aquele paciente está tendo. Bom, a mucosa, na maioria das vezes, ela vai aparecer seca, né? Principalmente a língua, o palato duro. E o clínico, nós podemos notar isso através da luva. Então, a gente coloca a nossa luva, né, de procedimento no palato do paciente, na língua, na mucosa como um todo, e a gente sente se aquela luva está aderindo à superfície da mucosa. Então, o dorso da língua, geralmente, ele é fissurado e com atrofia das papilas filiformes, como a gente viu na primeira imagem desses slides. E o paciente, ele vai queixar principalmente de dificuldade de mastigar, então a saliva ela ajuda, né, no processo de deglutição, e muitas vezes os pacientes vão falar que aqueles alimentos estão aderindo à mucosa oral. Então, ocasiona isso, né, a xerostomia. Além disso, vai observar um aumento na prevalência da candidíase nos pacientes que vão apresentar xerostomia oral, né? Então, quando tem a xerostomia, o paciente ele pode ter uma candidíase pseudomembranosa, uma candidíase que seja primária ou secundária.
E isso é causado, né, pela redução da limpeza e também da atividade antimicrobiana que é causada pela saliva. Então, se não tem isso, o ambiente, né, da cavidade oral fica mais sujeito a ter infecções bacterianas, a ter infecções fúngicas e até mesmo infecções virais. E dentre essas infecções e patologias, a cárie. Então, a cárie, né, como não tem a formação daquela placa, né, que vai proteger, gera muitas vezes a cárie. Geralmente, as cáries que surgem, inclusive olha só, a inflamação da gengiva, são cáries nas cervicais do dente e cáries de raízes. E para a gente diagnosticar a cárie, né, a gente faz todo aquele procedimento de exame clínico, mais exame radiográfico. Também temos aqui no canal um vídeo sobre cárie. Também vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo. Bom, diversos fatores têm papel na xerostomia, como o estresse, como a ansiedade, pacientes que apresentam doenças, né, como a hipertensão e a diabetes, e a xerostomia é um dos problemas mais comuns em idosos. Cerca de 25% deles vão ter xerostomia, porque geralmente tem alguma dessas doenças crônicas. E, além disso, a xerostomia ela é a causa de diversas reações de medicamentos. No Neville, que é a referência de todos os nossos vídeos sobre patologia, ele mostra mais de 500 drogas que vai produzir a xerostomia como efeito colateral, como, por exemplo, a cloferinamina, a amitriptilina, como o bupropion e principalmente o lorazepam, né, que é um agente ansiolítico, e os antipertensivos, como principalmente aqui a metildopa, né, que é bastante conhecida. Essas drogas, gente, elas não são só conhecidas por deixar a sensação de boca seca, mas quando o paciente tem estresse, quando o paciente tem ansiedade, quando o paciente faz uso de, por exemplo, um antidepressivo com um antihipertensivo, vai aumentar mais ainda a relação daquela xerostomia. Então, conforme o paciente toma, né, esses medicamentos, vai aumentar o índice desses níveis de xerostomia. Mas como é que eu vou tratar um paciente que tem xerostomia no meu consultório? Tá bom, chegou lá na minha clínica escola, chegou na minha clínica particular e eu não sei como tratar um paciente com xerostomia. O que, é que eu vou falar para ele? Falar para ele beber água? Não. A gente, nós cirurgiões dentistas, a gente geralmente não é um tratamento satisfatório. Então, a gente tem que explicar para o paciente que é um tratamento longo, que vai estar disponível no mercado alguns produtos que ele possa vir a adquirir para que ele melhore, né, essa qualidade de vida, né, digamos assim. Bom, primeiro de tudo, as salivas artificiais. Elas são as mais recomendadas em casos de xerostomia, porque elas, além de ajudar o paciente a ter um maior conforto, elas vão deixar com que o paciente pense que está normal, né? O seu organismo está normal. Além disso, a gente vai indicar sim que o paciente beba água ao longo do dia, né? Porque a água ela vai molhar aquela cavidade que está seca, então vai ter uma sensação de bem-estar melhor. Também podemos indicar bala sem açúcar, né? Não vamos indicar uma maçã verde para o nosso paciente, mas uma bala sem açúcar, uma bala que tem um potencial, né, anticariogênico. Além disso, a gente pode fazer com que o paciente inclua, né, na sua higiene oral o uso de alguns produtos que contenham lactoperoxidase, lisocima, lactoferrina, como, né, a pasta oral a da Biotene, né, também tem uma ótima, que é a da Oral Balance Gel, e também a gente tem aqui um enxaguatório bucal. Então, esses três, principalmente dessa marca Biotene, eles são excelentes para o tratamento da xerostomia. Se uma secura daquela cavidade oral é causada por medicação, né, a gente diagnosticou que é causada por medicação e não por algum estresse ou ansiedade daquele paciente, a gente vai pedir, né, fazer um encaminhamento para o médico daquele paciente, para que possa vir a fazer, se há como fazer a suspensão daquele medicamento e se há como substituir aquele medicamento para o paciente, ou se há uma modificação da dose. Então, tudo isso a gente vai entrar em contato com o médico do nosso paciente, para que possa, né, prevenir diversas doenças, né, da cavidade oral, como a cárie e a doença periodontal, e que haja também uma melhoria da qualidade de vida.
Bom, gente, esse foi o nosso vídeo sobre xerostomia. Espero muito que vocês tenham entendido. Caso vocês não tenham entendido, podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, canal Resumo de Odonto, ou através do nosso e-mail, resumodeodonto@gmail.com. E assista os nossos últimos vídeos, deixe o seu like e comente o que você achou desse vídeo. Também deixe sugestões, né, para os nossos próximos vídeos. É isso, muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!